A Bíblia diz que depois que Jesus foi batizado, lá em Mateus capítulo 4, ele passou a fazer convite para que as pessoas o seguissem. Primeiro convidou a André e a Pedro, depois convidou a Tiago e a João. Depois que estes o seguiram, ainda na Galileia, Jesus passou a fazer muitos milagres. Curava os paralíticos, os surdos, os mudos e a todos aqueles que eram cometidos por espíritos malignos. Jesus curava a todos. Por causa dessa atitude de Jesus, a notícia a respeito de Jesus espalhou-se de tal forma que quase que a maior parte das pessoas tomaram conhecimento de que Jesus estava lá a fazer milagres. E por conta disso, muitas multidões vinham até Jesus trazer seus parentes, quem sabe seus amigos, quem sabe seu pai, sua mãe, qualquer pessoa que tivesse acometido por alguma enfermidade, eles traziam até Jesus. E muita multidão seguia a Jesus. Os da Galileia, os das 10 cidades, os de Jerusalém, os da Judeia, os que viviam próximo lá nos arredores do Rio Jordão, todos estes seguiam a Jesus. E a Bíblia vai dizer que quando Jesus viu aquelas multidões, subiu a um monte e sentou-se. E ele passou a ensiná-los. Mas o sermão de Jesus durou muito tempo, que começou até no capítulo 5 do Mateus e terminou só no capítulo 8. São quase no total 3 versículos, só Jesus ensinando e falando. Havia doentes esperando por ele? Havia paralíticos esperando por ele? Havia endemoniados esperando por ele? É claro que havia. Mas a atitude de Jesus parecia que queria ensiná-los ao invés de curá-los. Eu acredito, como na multidão tem sempre aqueles que em seus corações não ficam quietos, eu acredito que havia sempre gente reclamando, dizendo: mas como é que nós saímos lá distante? Viemos até aqui para recebermos uma cura, para recebermos uma libertação, seja a minha libertação, seja a libertação do meu parente. E até o momento, a única coisa que eu estou a ver aqui é só Jesus falando e falando. Jesus conhecia os corações de muitos, mas mesmo assim Jesus não respondeu absolutamente nada e mesmo assim passou a ensiná-los. Com essa atitude de Jesus, nós podemos aprender que aquilo que Jesus Cristo fala é mais importante do que aquilo que ele faz. Sim, porque aquilo que ele faz se baseia naquilo que ele fala. A Bíblia diz que ele está por detrás da sua palavra para fazer cumprir. Ele faz o que ele fala e nunca fez alguma coisa que ele nunca falou. Por isso que a Bíblia diz que Deus, antes de realizar alguma coisa, primeiro fala, anuncia nos seus servos, os profetas. Podemos aprender que a palavra é causa e o milagre é a consequência. Não priorize a consequência, priorize a causa, que é a palavra de Deus. Infelizmente, hoje temos visto muitas denominações a priorizarem a consequência ao invés da causa. Podemos aprender que Jesus estava mais interessado em instruir, em formar discípulos do que em realizar milagres. Sim, porque é com palavras que se forma discípulos e não com milagres. É com palavras que as pessoas aprendem e não com milagres. É com palavras que se capacita homens capazes de adentrar o reino dos céus. É com palavra e não com milagres. Não tenha o milagre como prioridade. Por isso tenha muito cuidado com aquelas denominações que priorizam mais a bênção do que o abençoador, que priorizam mais a consequência do que a causa. Eu estou a dizer assim, que tenha muito cuidado com aquelas denominações que falam mais de bênção do que causador da bênção. Muito cuidado também com aquelas denominações que falam mais do profeta do que de Jesus. Se prestares atenção, vais notar que as mesmas denominações que têm esse comportamento são as mesmas que trazem aquelas teorias de óleo que expulsa demônio, sabão que traz marido, água que faz não sei o que, lenço que desamarra não sei o que, ao invés de se apegar na palavra de Deus,
Tem muita gente acreditando ainda nessas mentiras. Não existe nem sabão, nem óleo, nem lenço, nem nada. É a palavra de Deus. É a palavra de Deus. Priorize a palavra de Deus. Nada disso. Por detrás desses lenços, por detrás dessas água, por detrás dessas meias, por detrás desses não sei o que lá, o que vocês recebem, existem espíritos malignos infiltrados. E se prestares atenção, um pouco de atenção, vais notar que essas mesmas denominações têm as mesmas atitudes de dizer assim: antes de orar contigo, tens que fazer consulta. A consulta é 1.000 kwanza, é 2.000 ou é 5.000. Depois da consulta, você tem que fazer tratamento. Tratamento é 10.000. Eles com certeza estão a vender aquilo que eles compraram. Ou seja, eles estão a reembolsar o dinheiro que eles gastaram para adquirir aquele poder. Não acreditem nessas mentiras, priorizem a palavra. Jesus, ao invés de priorizar os milagres, ele priorizou a palavra de Deus. Muito cuidado com essas doutrinas, apegue-se à Bíblia. Essas doutrinas são suspeitas, capazes de arruinar a tua vida espiritual e te deixar no caos. Porque a Bíblia diz em Mateus capítulo 10, versículo 8, que de graça recebeste, de graça dai. Se prestares bem atenção lá no fundo, vocês que recebem essas orações desses profetas, vocês vão notar muito bem que eles não oram em nome de Jesus. E a Bíblia diz que em meu nome expulsarão demônios. É em nome de Jesus. Se prestarem atenção, vocês vão ver que eles nem usam o nome de Jesus. Eles fazem algumas magias, odrabando vocês que não conhecem, porque não leem a palavra de Deus, de que eles são verdadeiros homens de Deus. Tudo isso não passa de uma falsidade. Priorize a palavra de Deus. É a palavra de Deus. Eu sinto muito só de saber que ainda no século XXI existem aqueles crentes que quando ouvem de que o profeta está no sítio tal, não, começam a gastar um montão de dinheiro só para ir receber palavra que não sei se vem do profeta qual, uma mensagem que não sei se vem de não sei aonde. Muito cuidado com isso. O foco do cristianismo é salvar-se, é sair da terra arrebatado e ir para o céu. Se você está no cristianismo e ainda não tens a convicção de que és salvo, preocupe-se, porque a primeira coisa que vai acontecer antes da volta de Jesus é o arrebatamento. Cristãos vão desaparecer e isso vai ser notório por todos, a nível mundial. Se você continuar nessas doutrinas, não priorizar a palavra de Deus, a oração e o jejum, você pode ser capaz de ficar. Muito cuidado. Eu estou aqui para te alertar que tenha muito cuidado com tudo isso que eu acabei de falar. Priorize a palavra, essa amplitude da palavra. Então, quando você priorizar a palavra, você terá Deus como prioridade. Deus abençoe a tua vida, em nome de Jesus.